Voltamos com o nosso Justiça às Claras, hoje com o doutor Marcelo Ferraz. Nós estamos batendo um papo sobre planejamento sucessório e as formas legais de se transmitir o patrimônio para herdeiros. Doutor Marcelo, conta um pouquinho mais dessa questão da doação, os impostos, como que isso funciona efetivamente na prática hoje, ou qual seria o cenário ideal para, por exemplo, aquele que doa está pensando, eu não quero ter problema no final da minha vida e nem que meus descendentes tenham aí, fiquem brigando, etc., entre eles. Eu já vou dispor. O que seria, assim, numa utopia, vamos colocar, o que seria, por exemplo, a questão de joia, ouro, dinheiro, terreno não declarado, etc., 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 que não fosse aquela doação clássica de imóvel. E queria também que você falasse essa questão que a Receita está de cima, que nós trocamos uma ideia aqui nesse intervalo. Sim, o cenário ideal é aquele pai e mãe, ou mãe que transfere o patrimônio para os filhos. Essas doações vão tirar o patrimônio, essas doações em vida vão tirar o patrimônio do nome da pessoa mais velha. A ordem natural é que ele vá primeiro do que os filhos. Então, ocorrendo o falecimento, você já tem a transmissão do patrimônio, você já suportou a carga tributária de ITCD. Então, você fez aquilo ali por livre e espontânea vontade. Então, o cenário ideal, vamos tratar de 2 imóveis para 2 filhos. Então, eu dou o imóvel A para o filho e dou o imóvel B para o outro filho. Então, aquilo ali, eu já fiquei com aquilo organizado. Posso doar o imóvel na íntegra para um apenas, ou posso fazer como seria numa sucessão causa-mortes. Aquele imóvel vai ser dividido em partes iguais para todos os herdeiros. Então, nada mais é a doação de que um adiantamento daquela situação que você vai viver. Você não, né? O herdeiro vai viver, o falecido não vai viver essa situação, mas ele vai transferir esse problema. Então, ele pode se sentir mais à vontade, já deixando as transmissões patrimoniais feitas. Aí eu paro. Vamos voltar então. Dinheiro. Não, joia. Eu gosto sempre do exemplo de joia, porque todo mundo tem aquela avó que foi do anel, da bisavó, da bisavó, da bisavó, da bisavó, e chegou no final lá, o cara, eu quero doar. Ninguém nunca declarou, todo mundo usou o anel. Olha, você viu o que aconteceu aí no Rio de Janeiro com o Sérgio Cabral, que tentou isso aí. Botar o dinheiro enquanto você está com... Como fazer isso de uma forma transparente? Enquanto você não tem briga, disputa e discussão entre os herdeiros... Ou jurídicas em cima ou jurídicas, né? É comum que as pessoas deem, né? Que a gente chama a entrega, a tradição, apenas pela tradição. Agora, como é que funciona? O Instituto da Doação, ele funciona da mesma forma para qualquer tipo de bem. O imóvel é que passa pelo cartório por obrigação de ter escritura pública, mas os bens móveis, apenas a tradição, a entrega, ela perfaz a doação. Mas como que seria, juridicamente, o correto? Você tem que pegar todo aquele, vamos falar das joias, todas as joias o acervo, boa, todo aquele acervo, né? Traduzir aquilo ali em números, através de laudo, né? Através de avaliações. Então, até uma concordância dos herdeiros? Sim, mas eu acho importante você ter uma avaliação. Sim. Alguém de fora que faça a avaliação. Um especialista é você. Um especialista, exatamente. Então, ele vai atribuir valor para aquilo ali. Aqueles valores ali vão servir de base para o imposto de doação. Entendeu? Então, para que você tenha aquilo ali contabilmente feito, aquelas joias têm que ser, vamos chamar de arroladas aquilo ali, você informa a fazenda que houve aquela doação, recolhe o tributo por aquela doação, né? E a doação de bens móveis, como eu disse, repito, é apenas a tradição da entrega. Por que tem que ser dessa forma? Porque você pode me dar uma joia de um valor e o meu irmão, minha irmã, receber uma joia de outro valor. E isso pode gerar a desarmonia, porque eu posso alegar que você deu um valor, um patrimônio maior para um do que para o outro. E isso não pode ocorrer dentro dos herdeiros necessários. É importante lembrar também, com relação a dinheiro, que hoje em dia as receitas, elas se comunicam. Então você hoje
pegar um dinheiro, um numerário, e doar para o seu filho ou para a filha, para aquisição de imóvel, e somente declarar no imposto de renda que você deu aquele dinheiro e o herdeiro fizer a compra, a aquisição a título oneroso daquele imóvel, aquele dinheiro que você deu para o seu filho e você declarou apenas a Receita Federal, ele vai te custar o ITCD. Hoje em dia, as receitas se comunicam e elas vão perceber essa doação do numerário. Então, como eu disse anteriormente, isso incide imposto. Então, se você doou R$100 mil para aquisição de um imóvel, existe 5% de ITCD a ser recolhido naquilo ali. Quem paga? Para aquele que doou ou para aquele que recebeu? O donatário é que paga. O donatário é que paga. Mas como isso são meras liberalidades, né? Isso aí, como está vindo de pai para filho, nós estamos falando nesse caso, sim, o pai normalmente é que paga. Mas isso aí, eu entendo, já é uma opinião minha, que o donatário é que deveria suportar. O donatário é aquele que recebe, que deveria suportar esse ônus. Vou te perguntar mais uma outra coisa. Como que a Receita está fazendo esse tipo de fiscalização? É através da declaração de imposto de renda? Declaração de imposto de renda. Declaração de imposto de renda. Porque você adquire o bem com um valor que, se não for contabilizado pela doação do seu pai ou mãe, de onde você tirou aquele dinheiro para poder fazer uma compra de 100 mil, 200 mil reais? Então, Entendo. é através da declaração de imposto de renda daquele que doou, que vai chegar depois para você a tributação do ITCD. A Receita ela tem algum tipo de ingerência nas informações que são prestadas no cartório? Sim. Todas as escrituras de transferência imobiliária são informadas para a Receita Federal. Esse procedimento se chama DOI, é uma sigla, Declaração de Operação Imobiliária. Então, toda escritura feita no cartório, ela é informada para a Receita Federal. Então, de uma forma ou de outra, ela vai chegar em você. Na sua compra, sem o seu numerário suficiente para aquela aquisição, ela vai te perguntar como é que você comprou. Se for comparado com a doação feita do pai ou mãe para o filho, aquilo ali, aquela informação vai ser cruzada e eles vão configurar a doação do numerário. E aí vai ter a incidência tributária. Só que a Receita Federal não é competente para recolher o ITCD. Como eu disse, é o Estado. Então agora, com o cruzamento das informações, é que nós tivemos essa incidência tributária mais pesada. Esse esclarecimento seu é excelente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltaremos com o terceiro e último bloco do Justiça às Claras. É só um minuto.